estarmos aqui hoje mais uma vez, reunidos no nome santo dele. Amado Deus e Pai, Tu que enviastes o Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos redimir, para nos chamar a uma viva esperança. Ajuda-nos a aproveitar todas as dádivas espirituais que nos estão acessíveis em Cristo. Livra-nos, ó Senhor, de todo sentimento contrário à Tua vontade. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que vem para roubar a atenção e devoção que deve ser dada única e exclusivamente a Ti. Ajuda-nos nesse primeiro dia da semana demonstrarmos o nosso relacionamento vivo e real contigo e que isso se estenda durante toda a semana. Ó Senhor Jesus, Tu que és o nosso bom pastor, salva-nos de uma religiosidade morta e concede-nos do Teu Santo Espírito uma espiritualidade viva e vivificante. Uma espiritualidade contagiante, Senhor. Ajuda-nos a redescobrir a alegria da salvação, a vivermos contente em toda e qualquer situação, Senhor. Que as circunstâncias não roubem a nossa alegria, mas que através das circunstâncias possamos demonstrar a todos, inclusive a nós mesmos, que o nosso tesouro está no céu. Eu oro pela nossa pequena congregação, Senhor. Ajuda-nos a crescer na graça e no conhecimento de Ti, de maneira individual, cada um, e de maneira coletiva, como um todo. Eu oro pela amada irmã Osana, Senhor. Tem compaixão da nossa amada irmã. Ajuda ela, Senhor. Essa semana ela foi acometida de dores intensas. Que o Senhor possa socorrê-la, Senhor. Nós clamamos a Ti, pois sabemos que o Senhor nos responde. Oramos pelos nossos outros irmãos que estão enfermos também. Que o Senhor possa, segundo a Tua misericórdia, restabelecer a saúde deles, para que eles possam glorificar o Teu nome, Senhor. Eu oro, Senhor, para que possamos cumprir a nossa missão enquanto igreja. Não nos deixe acovardar e nem sermos seduzidos pelo mundo, mas que estejamos atentos ao que está em jogo, não somente a salvação da nossa alma, mas a salvação de todos os outros que aproveu o Senhor, que fôssemos o portador da mensagem para estes. Dá-nos força, Senhor, para que venhamos a combater o bom combate da fé. Que nessa manhã a Tua palavra, Senhor, nos alimente, nos santifique. Nessa manhã, Senhor,
possamos usufruir de uma comunhão bendita contigo e com o nosso semelhante. Ajuda-nos, pois somos fracos, Senhor. Somos falhos nas nossas melhores intenções, estão cheias de pecados, Senhor. Precisamos constantemente do Teu socorro bem presente para nos guiar pelo caminho das boas obras que de antemão nos foram preparadas. Eu oro, Senhor, rogando a Ti que o Senhor não nos permita ser guiados pela nossa emoção, que constantemente muda e não é digna de confiança, mas que sejamos todos nós, que somos Teus, guiados por Ti, por meio da Tua palavra e do Teu Santo Espírito, de maneira que jamais venhamos errar o caminho. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Todos estão me ouvindo bem? Capítulo 9 de Lucas. Hoje nós vamos dar continuidade à exposição no Evangelho de Lucas. E falaremos a partir do versículo de número 37. Logo depois do momento em que Jesus desce do monte, onde ele foi transfigurado na presença de 3 dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus sobe ao monte com 3 dos seus apóstolos, os demais ficam embaixo, aguardando o retorno de Jesus, que tinha subido ao monte com um propósito bem definido, que era orar em particular, de tal forma que ele não fosse importunado na sua comunhão com o Pai. E agora, quando o Senhor Jesus desce do monte, ele encontra uma cena muito triste. Um pai extremamente desesperado e os seus apóstolos, 9 deles, completamente perdidos e discutindo com os fariseus, porque não podiam ajudar aquele pai que tinha o filho endemoniado. E o título da nossa mensagem de hoje vai resumir um pouco toda a nossa experiência cristã, e nós vamos encontrar elementos de toda a nossa experiência cristã nesse pequeno trecho da Bíblia, que vai dos versículos 37 ao 43 de Lucas 9. O título da nossa mensagem é Não perca o foco, dedique-se ao seu chamado. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas algum tempo atrás cientistas descobriram uma doença, diagnosticada como doença, de pessoas que têm dificuldade de focar em alguma coisa. Acho que é TDAH, alguma coisa assim. Pessoas que têm déficit de atenção, seria alguma coisa nesse tipo. E independente dessa doença existir, e algumas pessoas de fato terem mais dificuldades do que outra para focar em determinados assuntos, mas do ponto de vista espiritual, todos nós temos essa deficiência. Todos nós facilmente perdemos o foco. E é por isso que na Bíblia somos constantemente exortados a 2 tipos de posicionamento que se complementam: vigiai e orai.
E esse comportamento de vigilância e oração é justamente o que irá nos permitir não perder o foco. Vou dar um exemplo. É muito comum a igreja ser vista como uma instituição de caridade. Então, recentemente, tiveram grandes chuvas em uma parte do país, aqui a Bahia também foi atingida, no sul. E muitas pessoas se mobilizaram com o intuito de ajudar essas pessoas. Do ponto de vista material, a preocupação sempre é material. E muitas igrejas se veem inseridas também nesse propósito. E é perigoso isso, porque o nosso chamado não é esse. Embora nós possamos também ajudar materialmente pessoas que estão passando por necessidades momentâneas, mas esse não é o nosso chamado principal. Antes de iniciar a exposição aqui no versículo 37, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo em Atos capítulo 2 e mostrar para vocês que isso não é algo atual, não é algo somente de hoje, mas desde os primórdios, desde os primeiros passos da história da igreja que fazemos parte, que tem 2000 anos, que nós somos tentados a perder o foco da nossa missão aqui na terra. Atos. Aqui nós vamos ver em Atos, na instituição dos diáconos, Atos capítulo de número 6, diz assim, a instituição dos diáconos. Eu vou passar de maneira muito breve, porque o meu intuito aqui, nessa passagem, é mostrar para vocês como nós devemos estruturar espiritualmente a nossa vida e até de maneira prática a nossa vida na igreja. Ora, naqueles dias, que dias são esses? Dias em que o número de cristãos estava se multiplicando muito rapidamente. Eram quase 500 que viram Jesus ressurreto. Desses quase 500, o número baixou para quase 120. Mas no dia de Pentecoste, 3 mil homens foram acrescentados. Pouco tempo depois, o número subiu para 5.000 e então não se tem mais nenhuma contagem numérica em relação à quantidade de pessoas. E havia um problema. Essas pessoas estavam em Jerusalém, elas não retornaram para as suas respectivas localidades e era necessário que essas pessoas fossem alimentadas e fossem cuidadas. E é nesses dias, versículo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, as pessoas se sentiam direcionadas e motivadas a permanecerem mais em Jerusalém para que fossem ensinadas acerca do caminho que elas haviam sido chamadas por meio da pregação do Evangelho. E houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Helenistas, irmãos, é um sinônimo de cristãos de origem grega, né? E os hebreus seriam os cristãos de origem local mesmo, que falavam a língua hebraica, enquanto outros cristãos falavam a língua grega. E eles começaram a ter uma espécie de discussão, um grupo contra o outro, porque as viúvas destes estavam sendo esquecidas na distribuição diária. De acordo com Lucas, que escreve o livro de Atos, aparenta que os que estavam fazendo a divisão do alimento não estavam fazendo de maneira igual, mas estavam favorecendo aos seus conterrâneos, aqueles que lhe eram mais próximos. Isso não pode acontecer na igreja de forma alguma. Mas a igreja é formada por pessoas imperfeitas, que estão sendo
aperfeiçoadas. Mais um exemplo aqui. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, os 12, uma referência clara aos apóstolos, que simbolizavam a liderança da igreja nesse primeiro momento. E eles dizem de maneira muito direta, capítulo 6, versículo 2, eles dizem, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Percebeu o propósito? Os apóstolos, eles tinham um propósito. O propósito deles era pregar o evangelho a toda criatura. Eles foram comissionados nesse primeiro momento para isso. Depois, essa missão seria passada para outros homens e assim sucessivamente até chegar a nós. Nós estamos debaixo do mesmo chamado. Não houve qualquer tipo de alteração. E sim uma continuidade. Uma passagem de bastão, por assim dizer. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. E a ideia de servir as mesas aqui não é que servir as mesas fosse algo menor, mas é que não era o chamado deles. O chamado deles era um chamado que visava o espiritual e que deve ser visto como prioridade. Mas irmãos, perceba, o problema não podia ficar sem solução. E a Bíblia nos ensina a fazer o que estes homens fizeram. Em Tiago capítulo 1 diz, você precisa de sabedoria? Peça a Deus, é o caso aqui. Eles precisavam solucionar esse conflito, esse problema que existia com o crescimento do número de cristãos. Vamos imaginar que aconteça isso conosco. Nós somos talvez 50, 60 pessoas no máximo. Já imaginou se no intervalo de 2, 3 meses esse número vai para 500 pessoas? Vamos ter que repensar as nossas reuniões, vamos ter que repensar os locais de culto, e tudo isso deve ser feito seguindo a orientação de Deus, debaixo de muita oração. Vamos aqui. Versículo 3. Mas irmãos, Atos 6:3, para aqueles que chegaram. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. O número 7 não é um número aleatório. O número 7 na Bíblia sempre dá a ideia de completude. O irmão José que tem nos ensinado o Apocalipse, para aqueles que prestaram atenção nos estudos que foram ministrados, nós fomos constantemente lembrados do significado do número 7 na Bíblia, que dá essa ideia de completude. Então, escolham 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito. Perceba, para fazer qualquer coisa na igreja, tem que ser cheio do Espírito Santo, senão vai dar problema. Até para dividir comida, vai dar problema. Por isso não devemos colocar neófitos, novos convertidos na frente de nenhum tipo de ministério. Eles podem até auxiliar como aprendizes. E a Bíblia diz, depois de serem experimentados, aí sim, eles podem ser colocados para servir em qualquer ministério. Versículo de número 4. E quanto a nós, quem é nós aqui? Os apóstolos, os líderes, aqueles que foram chamados de maneira específica para a pregação. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O que é que vem na frente, irmãos? O que vem na frente? Oração. Você acha que isso é acaso? Existe alguma coisa na Bíblia que é aleatório, que é por acaso? Não. Podia ser também a palavra em primeiro lugar. A ordem dos fatores não altera o resultado. Altera sim. Para que você... A palavra de Deus é algo tão sério que para você ler, você precisa estar na companhia de Deus. Você precisa estar em espírito de oração para que de fato a palavra de Deus ela traga
benefício para você e não prejuízo. Nós vimos aqui na sexta-feira, qual foi o título da mensagem da sexta? Texto mal lido, sinal de perigo. Então aqui eles dizem, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao mistério da palavra. Quanto mais a igreja crescia, mais a necessidade da consagração destes homens que estavam separados para a pregação. O parecer agradou a toda a comunidade. Era um só espírito. Assim como nós também devemos ser aqui nessa manhã. O parecer agradou toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio do Espírito, cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e eles, orando-lhes, puseram as mãos. A ideia de pôr as mãos é a ideia de concordância. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Percebe, irmãos, que quando as coisas de Deus são feitas com ordem e decência, elas irão prosperar. E a ideia de prosperar, não, jamais cometa esse equívoco. A ideia de prosperar do ponto de vista da palavra de Deus, do ponto de vista do Rei dos Céus, não é a ideia de aumento quantitativo, ainda que isso venha acontecer. Inevitavelmente isso vai acontecer. Na velocidade que Deus quiser. Na proporção que Deus desejar. Mas não é o nosso alvo. O nosso alvo deve ser sempre a fidelidade. E não o aumento quantitativo. Nos tornarmos cada vez mais fiéis ao Senhor. Nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Tornarmos o nosso ambiente de culto cada vez mais parecido com o céu. Esse é o nosso propósito na igreja, como igreja. Então, irmãos, voltando para o nosso texto de referência, que é Lucas capítulo 9, mais uma vez o título da nossa mensagem de hoje: não perca o foco, dedique-se ao seu chamado. O Senhor Jesus sobe ao monte, transfigurado, é transfigurado na presença de 3 dos seus apóstolos. Ele é ladeado por Moisés e Elias, que confirmam que a sua partida estava breve, que o cumprimento do seu ministério terreno estava chegando ao fim. Os apóstolos Pedro, Tiago e João não entendem bem a cena, mas eles falam, mesmo sem entender, e falam bobagem, sugerem que se faça tendas, mas quando eles sugerem isso, Elias e Moisés já tinham voltado de onde vieram, e Jesus já estava na sua aparência normal. E então concluímos no versículo 36, depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se naqueles dias e ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Então, termina assim a narrativa da transfiguração da parte de Lucas. Eles estão descendo o monte e olha que coisa no versículo 37. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. Jesus estava acostumado com esse cenário. Nós também já estamos. A essa altura, no Evangelho de Lucas, nós já vimos que muitas vezes isso acontece. Jesus está em determinado lugar e uma grande multidão o procura. Nós já presenciamos, inclusive, a multiplicação dos pães e peixes, nesse mesmo capítulo 9. Tamanho era a multidão que seguia Jesus, e ele multiplicou o alimento para saciar a fome destes. Agora é uma outra multidão, em outro local, e há um outro pano de fundo. Qual é o pano de fundo? Versículo 38. E eis que dentre a multidão surgiu um homem,
Perceba, a multidão está vindo, mas nessa multidão havia um homem com uma necessidade especial, uma necessidade específica, algo que chamava a atenção. E eu vou convidar os irmãos a abrirem em Marcos capítulo 9, porque Marcos também descreve essa passagem, e como os irmãos já sabem, Lucas, Mateus e Marcos são evangelhos que, se possível, devem ser estudados conjuntamente, porque a maioria das passagens desses evangelhos, elas aparecem nos três, e cada evangelista normalmente traz alguma coisa que complementa a visão um do outro. Daí a ideia de sinótico, algo que deve ser visto conjuntamente, como um quebra-cabeça. Então, também no capítulo 9 de Marcos, o versículo é o 14, olha o que está escrito aqui. Marcos, ele é um pouco mais detalhista. Quando eles se aproximaram dos discípulos, versículo 14, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Percebe? Os escribas discutiam com os discípulos. Irmãos, nós não fomos chamados a discutir. Nós fomos chamados a pregar. Então, se uma pessoa quer discutir com você, ela só vai conseguir discutir com você se você deixar. Muitas são as passagens em que as pessoas tentam discutir com Jesus, Jesus dá as costas e vai embora. Tem uma passagem no Antigo Testamento, quando Davi chega para ver a situação dos seus irmãos que estavam na frente da batalha contra os filisteus, e Davi chega no exato momento em que o desafio estava sendo lançado por parte de Golias. E quando Davi vê aquela cena, vê todo mundo se acovardando, Davi então toma aquela atitude que todos vocês já sabem e diz: vem cá, ninguém vai enfrentar esse homem? Não, então eu vou. E pasmem, a primeira pessoa que o repreendeu foi seu irmão, Eliabe, o seu irmão mais velho. Vem cá, rapaz, está querendo chamar a atenção? Você ainda é uma criança? Está vendo o tamanho desse gigante? Está vendo que ninguém aqui tem coragem de enfrentar ele? Você vai querer enfrentar ele? Está querendo chamar a atenção? Está querendo fazer o seu show à parte? Você for lá para o Antigo Testamento, você vai ver que Davi não responde a Eliabe. Ele vai para outro local e continua dizendo: eu enfrentarei. E a postura de Davi é uma postura assim, tão assertiva, tão contundente, é uma postura de tanta convicção, que as pessoas acabam dizendo: então tá bom, Davi, então vai. Já que você está dizendo que vai, então vai. Mas no começo, o seu próprio irmão foi contra ele. Nós não somos chamados a discutir. O Senhor Jesus aconteceu a mesma coisa com os seus irmãos. Capítulo 7 do Evangelho de João. Estava próximo à festividade do povo judeu, e os irmãos de Jesus dizem: vamos conosco a Jerusalém, porque se de fato você é quem diz que é, se de fato você é esse profeta, é em Jerusalém que você deve ser reconhecido. Jesus responde para os seus irmãos: olha, não é minha hora, é a hora de vocês, mas a minha não. Ele não discute, depois ele vai. Então, nós perdemos muito tempo, energia, discutindo, quando deveríamos estar orando e pregando. Ah, mas eu estou discutindo, pastor, porque eu fui pregar no local e as pessoas não querem ouvir. Então sacode a poeira dos seus pés, ora e vai pregar em outro lugar. Não é isso que Jesus ensinou? E por que a gente passa tanto tempo discutindo a nossa fé? Sabe onde a gente mais faz isso, irmãos? Em casa. Com um cônjuge, com um filho, com um parente, com uma pessoa que já sabe no que a gente crê. E ela não quer crer. Mas ela não quer crer porque ela não pode, porque não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus é que usa a sua misericórdia. Nós já sabemos
que a regeneração é pelo poder de Deus, mas na prática nós agimos como se fosse nosso poder. E aí a gente tenta convencer as pessoas naturalmente. Não é assim que funciona. Então a mãe vê o filho fazendo uma coisa errada e diz: ó, meu filho, se continua fazendo coisa errada, vai pro inferno, viu? Olha que mãe espiritual. É muito espiritual. A esposa ameaça o marido ameaça a filha, e todo mundo, o marido ameaça a esposa, e todo mundo usando o nome de Jesus. Jesus vai me pegar, viu? Jesus vai pegar você. Que devia estar fazendo o correto, está fazendo o errado. Não discuta. Ore. Então aqui no capítulo 9 de Marcos, a gente percebe aquela multidão que estava ali em Lucas 9, é porque estava tendo essa discussão. E até hoje, meu filho, se duas pessoas começarem a discutir ali na pracinha, pode ter certeza que vai correr um monte de gente para ver a discussão. O povo gosta disso. Uns vão ficar do lado, outros vão ficar do outro. O povo gosta disso. Não mudou. Voltando agora para Lucas, capítulo 9, é o texto que nós estamos estudando. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, versículo 37, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. E a gente já percebeu que estavam discutindo os discípulos de Jesus com os escribas. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é único. Olha que coisa. Era o único filho daquele homem. Isso não é normal, irmãos. Todos vocês sabem que nessa época aqui, as pessoas tinham muitos filhos, mas muitos mesmo. Era o natural. Inclusive era o sinônimo de que Deus estava abençoando aquela família quando se tinha muitos filhos. E esse homem aqui, ele só tinha um filho. E olha que coisa. Um espírito se apodera dele. O espírito aqui não é qualquer espírito, é um demônio. Quando a gente vê a palavra espírito, espírito imundo, a ideia é um demônio. Um demônio se apodera dele e de repente o menino grita. O espírito atira por terra, convulsiona até espumar, dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa. Está vendo? Olha a reação de Jesus. Eu quero convidar vocês mais uma vez a irem para Marcos 9. Vamos lá. Marcos vai trazer mais uma afirmação que não está aqui presente em Lucas. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, Marcos 9,15, correu para ele, saudava. Então ele interpelou os escribas, o que é que discutia com eles? E um dentres da multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Olha, esse espírito, agora aqui Marcos diz, fazia com que o menino ficasse mudo, com que o menino não falasse. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai defiando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância. E aqui agora, irmãos, é de se assustar. Porque a palavra infância, no grego, ela tem algumas características. Não é como nós, né? Infância para a gente é a parte da gente que a gente é criança. Não. Infância no grego tem uma palavra específica que é usada aqui por Marcos, que significa desde o ventre.
Então, essa criança era atacada pelo demônio desde o momento que estava no ventre da sua mãe. Imagine você com um bebezinho recém-nascido tendo um ataque demoníaco. A criança nem aprendeu a andar ainda e o demônio já se apodera dela. Ela faz 1 ano e o demônio se apodera dela. 2, 3, 4, 5. Você já viu uma criança endemoniada? Eu já. Talvez você até tenha visto, mas você não quer admitir, por conta de algum tipo de vínculo emocional. Normalmente uma pessoa endemoniada, se torna totalmente hostil a qualquer elemento que faça referência a Cristo e a sua santidade. Eu não sei se você tem percebido como o diabo tem investido nas nossas crianças. As nossas crianças não querem mais saber de Bíblia. Elas não querem mais saber de estudo bíblico. O estudo bíblico é chato. Elas querem saber dos heróis da Marvel. Elas querem saber dos heróis da DC. Elas querem saber dos YouTubers que ensinam uma série de monstruosidades. Eu ia falar bobagens, mas não são bobagens. São monstruosidades. E a gente, na maioria das vezes, não faz nada. A gente, na maioria das vezes, até prefere. Porque a criança fica o dia inteiro mexendo no celular e pelo menos não atrapalha a gente. Que bons pais nos tornamos, não foi? Esse pai é um pai preocupado. Ele vê o seu filho sendo tomado pelo demônio e ele vai atrás daquele que é o único que pode ajudá-lo. A gente tem feito isso? Não. A gente tem entregue os nossos filhos na mão dos demônios. Aí quando eles crescem, se tornam adolescentes e adultos e se enveredam para o mundo e se tornam completamente opositores ao Evangelho, a gente ainda diz: oh, onde foi que eu errei? Onde? Você não gastava tempo nenhum orando pelo seu filho, ensinando a verdade para ele. Você dava péssimos exemplos em casa. E você está dizendo onde você errou? É sério. O que está escrito em Lamentações de Jeremias, que a gente falou aqui sexta-feira? De que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Então quer dizer que você acha que uma criança não pode estar endemoniada? Mas essa daqui estava. E estava desde o ventre. Satanás pegava ela a hora que queria, o demônio. Jogava ela no chão. Fazia com que rilhasse os dentes. Espumasse. Imagine um pai vendo isso. Ele está em casa e ligam da escola: seu filho está aqui endemoniado. Gente que nem sabe o que significa isso. E aí você tem que ir lá. Aí você acalma, você leva para psicólogo, psiquiatra, você faz tudo possível, dopa a criança. Mas já orou? Já apresentou o Senhor Jesus? Você é um bom exemplo para os seus filhos? Eu quero fazer uma pergunta para os pais aqui, para as mães. Se os seus filhos tiverem a mesma espiritualidade que vocês, como eles estarão? Como? Se na sua casa todo mundo lê a Bíblia como você lê, todo mundo orar como você ora, todo mundo tiver um compromisso com Deus da mesma forma que você tem, como é que eles vão estar? Aí depois a gente pergunta: eu não entendo como Satanás está fazendo isso na minha vida, na vida da minha família. Você não entende? Foi você que abriu a porta. Então, irmãos, é importante que a gente entenda: Satanás está aí. E a gente está brincando, como se ele não estivesse.
A gente está agindo como se o inimigo das nossas almas não estivesse agindo para roubar, matar e destruir. E eu quero dizer, eu vou ler algo aqui, o irmão José já ensinou isso para a gente, de maneira bem enfática, mas eu quero repetir, essa passagem é uma passagem que você não pode deixar de se atentar. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12 é uma visão que João tem acerca da realidade da batalha espiritual no céu e na terra. E eu vou ler apenas o versículo 12. Apocalipse 12, 12. Para vocês que não deram ou que não têm dado atenção à batalha espiritual no ambiente do seu lar, eu quero alertá-los. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Quem está no céu, irmão, está livre, está tranquilo. Mas ai da terra e do mar. Você está onde? Na terra. Ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vocês. O diabo desceu até vocês, cheio de grande cólera. A ideia de cólera é uma raiva que faz com que você babe de raiva. Daí a enfermidade chamada cólera. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Ele não está para brincadeira. Ele não quer perder tempo. Jesus, deixa a gente ir para os porcos. Vai. Ele está agindo. Pedro, quando escreve a sua carta, faz questão de lembrar os cristãos. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, que é o vosso adversário, vive ao derredor, bramando, rugindo como um leão, esperando a quem possa tragar. Como é que você está em sua casa, irmão? Continuando aqui, Marcos capítulo 9, para depois a gente voltar para Lucas. Trouxe-lhe um menino. No momento em que o espírito imundo viu Jesus, olha o que aconteceu. Ele agitou-se com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Vocês perceberam que as crianças estão cada vez mais avessas a qualquer tipo de espiritualidade? Quando eu falo avessas à espiritualidade, eu não estou falando avessas à religiosidade não, porque tem criança que gosta de cantar musiquinha gospel. Musiquinha gospel, irmãos, tem nada a ver com espiritualidade. Tem criança que repete, nome de Jesus. Mas fale para ela a respeito de pecado. Fale para ela a respeito de santificação. Fale para ela a respeito de um compromisso sério com Deus. E antes que você me diga, ah pastor, mas são só crianças. Sim. E não é nessa idade que elas têm que aprender o que é certo e o que é errado? Qual é a idade que os nossos filhos vão para a escola, né, quando são crianças? Eles vão passar tempo na escola ou vão aprender? E por que a gente não ensina as coisas espirituais para eles? Ah, porque eles não gostam. Se seu filho disser que não quer ir para a escola, você deixa ele ficar em casa? Mas seu filho diz que não quer nada com Deus e você não faz nada. E aí? Aí quando chega essa cena,
Coitadinho. Coitadinho. Esse homem até pode ser, né? Ele não tinha o conhecimento que a gente tem. Mas a gente, com tantas ferramentas, com tanta instrução, deixar de bandeja Satanás fazer o que quer com as nossas crianças. Como se a gente não conhecesse a palavra de Deus e não tivesse na nossa mão as armas espirituais que o Senhor nos deu. O apóstolo Paulo, falando sobre essa batalha, ele diz, porque na batalha as nossas armas não são carnais. Então, não queira convencer o seu filho a vir para a igreja, porque você vai dar um açaí para ele no final. As nossas armas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, inclusive a fortaleza que está na cabeça do seu filho, impedindo ele de ver a verdade, filho ou filho. Olha que coisa linda. Eu gostaria de voltar um pouquinho nesse tema. Vamos para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem um livro chamado 1 Samuel. Vocês já ouviram falar nesse livro? 1 Samuel, ele conta a história de Samuel. Mas não só de Samuel, da sua mãe. Olha que coisa linda, 1 Samuel. Começa com a sua mãe orando, pedindo um filho. Glória a Deus. Mas ela faz uma promessa ao Senhor. Quando ela tivesse esse filho, ela daria a Deus. Amém. E ela faz isso. Ela faz oração, ela faz um voto. Isso está no capítulo 1. Nasce Samuel, ele é consagrado a Deus. Versículo 2, capítulo 2, temos o cântico de Ana. E agora a gente tem o capítulo 2, versículo 18. O que antecede o versículo 18 são as abominações dos filhos de Eli. Os filhos de Eli que estavam no mesmo ambiente que Samuel era criado, ou seja, Samuel tinha um exemplo péssimo, que era o exemplo dos filhos de Eli, mas ele seguia a Deus. Versículo 18 de 1 Samuel 2. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. E as nossas crianças não podem fazer nada, porque ainda é criança. Trabalho infantil é crime, pastor. Oh, você não vai ensinar seus filhos a andarem no caminho do Senhor? As crianças. E assim, aqui na igreja tem um estudo bíblico de crianças na quinta-feira, mas o que eu estou falando aqui é algo muito além disso. Estou falando aqui a responsabilidade de todos nós para com as crianças que estão no nosso meio. Ele ainda era menino, e ele serviu ao Senhor vestido de uma estola sacerdotal de linho, desde pequenininho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Ali abençoava Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltava para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. É assim que você está criando seus filhos? É assim, como se eles não fossem seus, como se eles fossem de Deus, porque de fato eles deveriam ser de Deus, porque se eles não forem de Deus, eles são do mundo. Só tem essas 2 opções. Então aqui, irmãos, a gente vê por que nós temos vivido numa geração onde as crianças têm cada vez mais jovens se envolvidos com coisas erradas. As crianças estão entrando no tráfico de drogas com 10 anos, 11 anos, 12 anos. A imoralidade é ensinada para essas crianças com 5, 6 anos. E ninguém fala que isso é crime. Mas é crime, até do ponto de vista penal.
Mas a sociedade aceita, então tudo bem. E a nossa responsabilidade? E a nossa responsabilidade? Até quando a gente vai deixar que o nosso coração fale mais forte que o Espírito Santo? Oh, mas é pequenininho ainda, mas é pequenininha ainda. Mas, oh, mas é tão bonitinho. Bonitinho. Você acha bonito uma criança endemoniada? Então agora eu vou voltar mais uma vez para Lucas capítulo 9. Amém? Percebendo que os irmãos estão gostando muito da exposição. Eu vou agora recomeçar o texto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, versículo 37, Lucas 9. E agora eu vou dar continuidade só a partir aqui de Lucas, tá certo? Os adendos que a gente tinha que fazer de Marcos, a gente já o fez. Agora vamos dar continuidade, vamos fazer disposição versículo por versículo aqui desse trecho até o 43 e vamos concluir. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. A gente já sabe que essa multidão, ela está vindo a Jesus porque tem uma discussão entre os fariseus e os discípulos. E a multidão quer saber quem está certo e quem está errado. E a discussão aqui, irmãos, gira em torno de: cadê o poder de vocês? Porque eu não sei se vocês percebem, nós estamos em uma altura do Evangelho de Lucas que Jesus já havia enviado os seus discípulos de 2 em 2, já havia dado poderes a eles e eles já haviam expulsado demônios. Só que eu quero te dizer uma coisa: você pode expulsar um demônio hoje e amanhã você tomar uma surra dele. Porque a sua espiritualidade de hoje não serve para amanhã. Às vezes a gente acha: eu sou treinado nessa área, eu fiz curso de batalha espiritual. Eu já expulsei demônio no ano passado. E como é que você está vivendo esse ano? Então aqui a gente percebe: no dia seguinte desceram eles do monte e veio ao encontro de Jesus uma grande multidão, e eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho. Perceba, ele quer que Jesus veja o filho dele. É como você levar o seu filho para um médico quando seu filho está em um estado crítico. Ele não tinha muita esperança que Jesus iria curar o filho dele, mas ele queria fazer uma espécie de última tentativa, porque os discípulos de Jesus já haviam tentado e não tinham conseguido. Suplico-te que vejas o meu filho, porque é único. E olha a ideia aqui: eu só tenho ele, Senhor, eu não tenho outro. Como a filha de Jairo, que era única. Como o filho da viúva de Naim, que Jesus ressuscitou, que era único. Nós vamos ver esses casos na Bíblia. Um espírito se apodera dele. Entenda, um demônio se apodera dele. E de repente o menino grita. O demônio se apodera do menino e ele grita. Fala uma coisa para os irmãos aqui. Você educa os seus filhos? Eu sou de uma geração, onde criança não falava quando adulto estava no recinto. Para falar tinha que levantar a mão e pedir por favor. Posso falar? Não, agora não. Aí você não falava. Você já viu como é agora? As crianças começam a falar, e uma quer falar mais alto do que a outra, porque quer chamar a atenção, e os pais ficam achando aquilo bonitinho. Está errado.
Você já viu uma expressão chamada calha a boca? É o que o pai tem que dizer aos seus filhos. Calha a boca. Adultos estão falando. Quando você estiver a sós comigo, a gente pode conversar, meu filho. Isso não é falta de educação, isso não é falta de amor. Muito pelo contrário, isso é amor. Porque só educa quem ama. Só que a gente está vivendo num mundo tão de cabeça para baixo, que o certo já virou errado. E que o errado já virou certo. Então, deixa a criança falar, deixa a criança gritar, deixa a criança dar um tapa na cara do adulto. Meu filho. Uma criança dá um tapa na cara do adulto. É sério. É engraçadinho. É engraçadinho. Para quem? Deve ser pro diabo, né? Qual é o primeiro mandamento com promessa? Ou eu estou errado? Assim, eu estou exagerando, talvez, né? Mas qual é o primeiro mandamento com promessa? Honra o teu pai e tua mãe para que tudo... Aí uma criança dá um tapa na cara do pai, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. É o mundo que a gente vive. Olha, irmãos, quando isso está acontecendo lá fora, não tem problema, mas aqui dentro não pode. Nós não podemos ver Satanás agir no nosso meio e ficarmos calados. Há uma guerra santa que todos nós fomos chamados a travar. E ela começa nas nossas casas, nas nossas vidas, na vida da nossa família. Quando Neemias viu que o povo estava desestimulado na construção do muro, ele disse: olhem para as suas famílias. Vocês não estão guerreando somente por vocês, mas olhem para as suas esposas, seus filhos e filhas, seus parentes. Vocês estão lutando por eles também. Porque se os inimigos invadirem a cidade agora, vai morrer todo mundo. E isso renovava o ânimo daqueles trabalhadores que trabalhavam com uma espátula de pedreiro na mão e com a espada na outra. Mas a gente ouve esse tipo de coisa e acha um exagero. Eu tenho sido extremamente exortado em relação aos meus filhos, que eu preciso mudar meu posicionamento com eles. Já tenho mudado, e por isso até alguns não estão vindo mais para a igreja, porque eu falo a verdade e eu começo a falar a verdade em minha casa, senão eu sou um hipócrita. Então aqui ele diz: o Espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, versículo 39, e o Espírito o atira por terra, convulsiona. Ele convulsiona. Você já viu uma criança convulsionando? Eu já. Ela fica roxa e ela começa a se tremer. Isso é convulsão. E o Espírito o atira por terra, convulsiona até espumar. Começa a sair uma espuma da boca. E dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. A ideia é, ele machuca demais aquela criança. Aquela criança sofria muito na mão do demônio, desde o ventre. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês acham que o passado de alguns de nós, que era espírita, não reverbera na vida espiritual de vocês hoje? Pessoas entre nós que cultuavam demônios, que eram de outras religiões, você acha que esses demônios te deixaram em paz? A Bíblia diz que nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus, não é os que estão na igreja, não é os que estão batizados, é os que estão em Cristo Jesus. E todo aquele que diz está em Cristo Jesus, necessariamente
tem que andar como ele andou. E aí? E agora? Por isso que tem um monte de gente na igreja que em casa tem gente endemoniada. Mas eu não entendo isso, pastor. Eu sou crente. Você pensa que é, mas as suas atitudes dizem o contrário. Você já experimentou fazer um diário? Uma semana só. De tudo que você fez contrário à palavra de Deus. E aí você vem me dizer que você é crente? Irmão, Estevão era crente. Paulo era crente. Pedro. Barnabé. E a gente? Que luta espiritual a gente está lutando? Ah, eu estou lutando. Um domingo de manhã eu estou na igreja. Ah, que luta! Vá na igreja católica, está lotada também. Eles estão lutando luta espiritual. Reunião de candomblé, 2 de fevereiro, lotado. Eles estão lutando luta espiritual. Lavagem do Bonfim, lotado. Milhões de pessoas, milhares de pessoas se deslocam. Eles estão lutando luta espiritual. Irmãos, eu quero que você entenda que você está inserido num contexto de guerra. E assim como na guerra que existe no Brasil não tem guerra, tem. Ou você nunca viu as pessoas que morrem por bala perdida? E você já viu que quem morre nesses confrontos é sempre aquele que não tem nada a ver? Porque o policial é treinado, está de colete, quando tem uma fatalidade, pode até morrer, mas o número de policiais mortos, em comparação àqueles que morrem por bala perdida, é muito menor. Traficantes, a mesma coisa, eles sabem para onde correr. Mas aquele que está lá, andando, passeando, como se tivesse, sabe, tudo bem, é esse que vai tomar o tiro e vai morrer. Na igreja a mesma coisa. Se você não tiver bem claro na sua mente que você é um soldado de Cristo, que você precisa estar constantemente revestido com a armadura que Deus te deu, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, colocando o escudo para se proteger dos dardos inflamados do maligno, tendo o capacete da salvação, colocando a sandália, a couraça, o cinto. Se você não tiver isso em mente, o tempo todo, você vai ser alvejado. E às vezes você nem vai perceber. E o pior é quando, por um descuido nosso, Satanás acerta entes queridos. Você nunca leu isso na Bíblia? Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita. Dificilmente o deixa depois de ter quebrantado. Pessoas que dizem ter tanta misericórdia. Eu quero ver se você é misericordioso por meio da sua vida de oração. Ela que vai me dizer se você é misericordioso ou não. Roguei aos teus discípulos. Perceba, esse homem já tinha feito o que para muitos deu certo. Para muitos isso daqui deu certo. Olha que coisa, ainda no versículo 9, ainda no capítulo 9, vamos voltar agora só um pouquinho nesse capítulo 9 de Lucas. No início do capítulo diz: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. É o versículo 1 do capítulo 9 de Lucas. Mas esse demônio aqui, os discípulos não puderam expulsar. E agora? Percebe, irmãos? Não é atacado. Deu certo ontem, vai dar certo amanhã. Não, porque a pessoa que você era ontem não necessariamente vai ser a pessoa que você é amanhã. Você sabia que todo demônio um dia foi um anjo?
Você sabia que todo apóstata um dia foi um cristão? Pelo menos na sua mente. Você sabia, e eu vou dizer de maneira muito direta, que é o meu papel enquanto pastor dessa comunidade local, que muitos dos que estão aqui já estiveram muito mais firmes em Cristo do que estão hoje. Existem irmãos e irmãs que estão aqui, que já colocaram a mão no arado e depois tiraram. Estão aqui hoje. E você acha que você vai lutar contra Satanás com o mesmo poder? É sério? Você acha que um atleta desnutrido, ele vai ter chances de concorrer com um atleta bem nutrido? Você acha que vai? Tem até um filme, não sei se vocês já ouviram falar desse filme. Esse homem, ele foi um evangelista na sua geração. Na Segunda Guerra Mundial, ele participou do exército lá dos Estados Unidos. Eu me esqueci o nome dele, ele tem um sobrenome italiano. O avião dele caiu no meio do Pacífico. Ele ficou vários dias boiando, né, num bote salva-vidas com seus amigos, e eles foram então capturados por um navio japonês. E ele ficou na prisão. O nome do filme é Inquebrável, Invencível. A versão em português é Invencível. Em inglês é Unbroken, alguma coisa assim. E conta a história desse é uma história verídica. Ele fica anos numa prisão na Segunda Guerra Mundial, no Japão. E quando souberam que ele havia sido atleta olímpico, os japoneses então começaram a fazer dele motivo de chacota. Aí pegaram um soldado lá qualquer e botaram para correr com ele. Não teve nem graça. Ele estava altamente desnutrido, dias e dias sem comer, sem dormir direito. Você acha que ele ia conseguir correr da mesma velocidade? Quantos de vocês aqui estão desnutridos espiritualmente? Enfraquecidos? A comunhão que um dia vocês tiveram com Cristo, vocês não têm mais. E vocês acham que vão poder lutar contra Satanás da mesma forma? A gente leu aqui recentemente um texto de Sansão. Ele foi até os seus inimigos achando que iria vencê-los, porque ele não tinha percebido que Deus já havia se ausentado dele. Você já imaginou isso? Você chegar em casa, seu filho, sua filha, um ente querido endemoniado, e quando você tentar orar pedindo o poder de Deus para sair o demônio, você perceber que o Espírito de Deus não está mais com você. Você brincou demais. Você ultrapassou o limite estipulado por Deus. E agora que você precisava? Ah, mas isso é bíblico, pastor? Vem cá, só eu li Provérbios 1? Porque eu estendi a mão a um povo rebelde. No dia que vocês clamarem, eu me rirei de vocês. Você já imaginou essa cena? Está escrito isso na Bíblia, pastor? Pode ir em Provérbios 1 que você encontra. A gente acha que pode tratar Deus como o resto, e que quando a gente precisar dele, ele vai dar prioridade para a gente. Amém? Amém não. Não se engane o homem, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar é o que ele vai colher. Você trata a Deus como o resto e acha que ele vai te tratar como prioridade. É sério. Nunca leram o livro de Malaquias? Aquilo que vocês trazem para mim, eu rejeito. Eu queria que tivesse um homem de fé que fechasse a porta do templo. Porque vocês trazem algo para mim que vocês não levariam para o governante de vocês. Mas vocês trazem para mim o resto. E vem cá, irmãos, a maioria de vocês, vamos ser sinceros, o que é que a gente tem dado para Deus? O resto do tempo. O que sobra das nossas finanças. Se sobra alguma coisa. Não é assim? O que sobra da nossa saúde.
Mas não tinha que ser as primícias para ele? Esse tipo de cenário aqui, eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu tenho me esforçado para mostrar que esse cenário aqui, ele vai se multiplicar cada vez mais na nossa geração. As crianças, elas vão ficar cada vez mais endemoniadas. Por quê? Porque a gente não faz nada. Quem tem que proteger elas? A gente. Mas a gente não cumpre o nosso papel. Irmãos, cumprir o papel de pai e mãe responsável significa, inclusive, fazer o que as crianças não gostariam que nós fizéssemos com elas, mas elas precisam. Você ama tanto o seu filho a ponto de ouvir: meu pai, eu odeio você? Você ama? Você ama seu filho a ponto de conseguir ouvir isso? Uma mãe cristã que educava sozinha os seus filhos, uma vez, o filho dela disse: minha mãe, do jeito que a senhora me trata, desse jeito eu não vou amar mais a senhora. A mãe disse para o filho: eu não quero que você me ame, eu quero que você me respeite. Agora, eu vou continuar te amando, porque amor é uma questão de escolha. Se você vai me amar ou não, é uma escolha sua. Isso é uma mulher sábia. Isso é uma mãe cristã. Mas hoje a gente não quer isso. A gente quer que os nossos filhos desenhem coraçãozinho pra gente e bote o nosso nome. Aí para isso a gente faz qualquer coisa. A gente vende até a alma ao diabo para agradar nossos filhos. Esse tipo de cenário vai acontecer, irmãos, se já não estiver acontecendo. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Eles não puderam. Imagine, irmãos, você chegar na igreja pedindo ajuda espiritual e não tem ninguém na igreja para lhe ajudar. Rapaz, ó, o negócio é o seguinte: a gente tentou aqui, né? Mas não deu. Não deu como. Tentou como? Jesus vai dizer aqui: essa casta só sai por jejum. Jejum e oração, irmãos, é comunhão com Deus. É um sinônimo de comunhão com Deus. Jesus está dizendo: se não tiver comunhão com Deus, não adianta invocar o nome de Deus. Não adianta invocar o nome de Jesus se você não tem comunhão com Ele. É o que aconteceu em Efésios. 7 judeus tentaram expulsar o demônio. Deu certo em outros momentos, mas teve um momento que não deu. E o demônio disse: eu conheço a Jesus, eu conheço a Paulo, agora vocês quem são? Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Irmãos, eu quero perguntar como você está na batalha espiritual. Você está apanhando do diabo? Ou você está se sujeitando a Deus, resistindo ao diabo e vê ele fugindo de você? Porque é isso que deveria estar acontecendo na sua vida. Pastor, o diabo não me deixa. Então pode ter certeza que quem está convidando ele para entrar na sua vida é você. Porque a Bíblia não pode errar. Se você se sujeita a Deus, você tem força para resistir ao diabo. E então, em Cristo, ele foge. Mas se você não se sujeita a Deus, o que é que você faz? Você atrai o diabo. E, consequentemente, a ira de Deus. Não está escrito na Bíblia: a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência? Da desobediência. O que significa desobedecer?
fazer aquilo que você sabia que não deveria fazer. Isso que é desobediência. Então aqui nós vemos, eles não puderam expulsar demônios. Por que eles não puderam? Porque estavam discutindo. Eles não estavam orando e buscando o Senhor. Eles estavam querendo demonstrar para os outros que eles eram melhores, que eles eram mais poderosos. Mas isso não é o nosso papel, irmão. Jesus então responde: ó geração, na luta contra o mal, o que é que a gente precisa? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O escudo que a gente consegue impedir com que os dardos inflamados do maligno nos atinjam é o escudo do quê? Da quê? Da fé. Se você não tem o escudo da fé, meu filho, é flechado o tempo todo. Rapaz, estou sentindo umas coisas queimando, é uns pensamentos confusos, eu não consigo raciocinar direito. Ah! Pode ter certeza que o escudo da fé não está sendo usado. Porque o escudo da fé é capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora, se você não está usando ele, vai entrar todos. Você acha que Satanás erra flechada, irmão? Você acha que um ser astuto como o diabo, você acha que ele vai perder flecha? Você acha que ele é ruim de alvo? E você e eu ficamos andando aí sem escudo. Ah, mas ele é pesado. Tomou trabalho. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ah, eu não aguento mais. Roguei aos teus discípulos que expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa. Você sabe o que é algo perverso? É algo que está servindo para um propósito contrário ao que foi estabelecido. Isso que é perversão. Existe um propósito e você usa para o contrário daquele propósito. É como, por exemplo, um bisturi. Ele é usado para salvar vidas no procedimento cirúrgico, sim ou não? Mas se uma pessoa quiser usar um bisturi para assassinar alguém, ele pode? Pode. Esse é o propósito do bisturi? Não. Isso que é perversão. Ser pervertido é isso. É você fugir do propósito original. Aqui ele diz a geração, e essa geração é a nossa também. Quando fala de geração, é a criação. A criação depois que o pecado entrou no mundo. Os descendentes de Adão e Eva têm essa característica. Eles são incrédulos. E eles têm uma natureza que se opõe a Deus. E que acha que as coisas de Deus são loucura. Isso que é uma geração pervertida e incrédula. Deus fala que vai fazer algo, não, eu não acredito. Deus manda você fazer de um jeito, você faz de outro. Isso é perversão. Até quando estarei com vocês e vos sofrerei? Percebe, irmãos, a nossa desobediência traz sofrimento a Cristo, irmão. A nossa incredulidade machuca o coração do nosso Salvador. Qual é o versículo? Qual é o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou. Está em que evangelho? João. E quando foi que ele chorou? Quando ele chegou em Betânia e viu a incredulidade daqueles que deveriam crer. Marta e Maria. Porque Lázaro tinha morrido. Oh Senhor, se o Senhor estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus chorou. É sério?
preguei tanto para vocês aqui, vim aqui, ficava na casa de vocês, a gente tinha cultos maravilhosos. E adiantou o quê? Essa é a realidade da igreja muitas vezes, irmãos. Tem pessoas que passaram aqui com a gente 2, 3, 4, 5 anos, ouvindo verdades assim. Não, essa pessoa vai dar fruto. Mas quando dá, meu filho, são uvas bravas, que não podem servir de alimento. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando vos sofrerei? Traze o teu filho. Jesus então diz, traze o teu filho, traz para mim. Sou eu. Que você tem que buscar. É por isso, irmãos, que como disse um pastor do passado, nunca ouça um homem que não ouve a Cristo. Nunca siga uma pessoa que não segue a Cristo. Nunca frequente uma igreja que Cristo não é o centro. Quando ele ia se aproximando, o demônio o atirou no chão. Olha o demônio dando sua última cartada. O demônio, irmãos, ele tem aversão, não é a religião. O demônio tem aversão a Cristo. O demônio ama a religiosidade, até porque religiosidade sem Cristo suscita a ira de Deus. Então, o demônio não quer que você deixe de ser evangélico. Ele quer que você seja um evangélico sem compromisso nenhum. Um evangélico que ouve e não pratica. Para o demônio isso está tranquilo, o suficiente. Porque ele sabe que isso é o suficiente para te condenar. Para que você vá para o mesmo lugar que ele. Às vezes a gente acha que o demônio quer que a gente saia por aí fazendo sinais satânicos, fazendo tatuagens satânicas no corpo. Não, muito pelo contrário. Jesus chama os fariseus, que eram os homens mais religiosos da sua geração, de filhos do diabo. Pessoas que talvez a gente chamasse de espirituais. Eu já disse isso algumas vezes. O mais perigoso não é o lobo quando vem como lobo, mas é o lobo disfarçado de ovelha. Mais perigoso, irmãos, para a fé cristã, não são os ímpios, mas são os ímpios dentro da igreja, chamado de falsos irmãos. O apóstolo Paulo diz, eu passei perigo entre falsos irmãos. Quando ia se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou ao seu pai. Aqui eu quero fazer uma parada para a gente concluir, porque Marcos é um pouco mais específico, vale a pena a gente dar uma olhada no que Marcos complementa aqui. Como foi isso? Marcos capítulo 9. E traz alguns detalhes que Lucas não coloca. O pai do menino, ele estava com a sua fé fragilizada. Por quê? Porque ele já havia tentado algumas vezes e deu errado. Quantas pessoas chegam na igreja evangélica? Quantas pessoas chegam na nossa congregação desacreditados? Por quê? Porque estiveram em outras igrejas e tiveram péssimas experiências. Pessoas que foram roubadas por pastores, roubadas literalmente. Pessoas que foram aconselhadas diabolicamente por falsos líderes espirituais, chegam muitas vezes na congregação dos santos, desacreditando que é possível que ainda tenha igrejas bíblicas na nossa geração. Versículo 23 de Marcos 9. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes. Aquele pai tinha dito, se podes alguma coisa, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Não é bonito isso?
Quem dera os pais que estão aqui fossem desse jeito. O sofrimento do meu filho é o meu sofrimento. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. O que Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Onde está o versículo que tanta gente usa? Só essa parte finalzinha, você já viu? Em muitos carros tem lá. Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Não faz a mínima ideia do contexto. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Com lágrimas. Qual foi a última vez que você e eu choramos pelos nossos filhos? Não é choramos porque eles perderam de ano ou fizeram alguma bobagem. É choramos pela vida espiritual deles. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Quando foi que você admitiu que você não tem fé? E que você precisa ser ajudado nisso? Olha que coisa bonita, irmãos. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 12. É na nossa fraqueza que opera o poder de Deus. O apóstolo Pedro viu isso acontecer. Quando Jesus chama ele para conversar e 3 vezes faz a pergunta: Pedro, tu me amas? A terceira resposta de Pedro foi: Senhor, tu sabes. Tu sabes se eu te amo. Tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino me exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. A ideia aqui não é que a fé dele tivesse esgotada, mas ela estava quase esgotando. Por isso que algumas traduções dizem: ajuda-me na minha pouca fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Percebeu? Jesus dá 2 ordens. Só ele pode fazer isso. Eu e você não podemos. Só ele. Nunca mais tornes a ele. E ele clamando e agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto. A ponto de muitos dizerem: morreu! Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Em alguns manuscritos mais antigos tem somente oração. É por isso que na maioria das traduções em jejum está entre parênteses, porque existem alguns manuscritos que essa palavra não está. Mas o jejum é muito importante, sim. Jejum, a gente já falou aqui, voltando agora para Lucas 9, jejum é fome de Deus. Qual foi a última vez que você teve tanta fome de Deus que você perdeu o apetite pelas coisas do mundo? Se nós já ressuscitamos com Cristo, irmãos, deveríamos estar buscando as coisas que são do alto. A nossa vida é muito mais séria do que a gente imagina. O que está em jogo aqui nessa manhã é muito mais do que podemos imaginar. Daqui a alguns anos, todos nós, até as crianças, daqui a 100 anos, nenhum de nós estaremos mais aqui nesse mundo. E a pergunta é: onde estaremos? Não vai importar se você era gordo, magro, se você usava a roupa da moda ou não. Muitas vezes essas coisas vão até ir contra você. Não vai importar se você era rico ou pobre. Não vai importar se você era formado ou não. Mas vai importar se você andava com Cristo ou não. É isso que vai dizer se você vai entrar no céu ou se você vai ficar fora dele. José tem nos ensinado, Apocalipse 21 e 22, tem 2 listas de
de excluídos. Para ficar bem claro, não é todo mundo que vai entrar lá. Muito pelo contrário. O mundo vai ficar excluído. Vai entrar aqueles que do mundo Jesus separou para si. É por isso, irmãos, concluindo aqui, e todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Eu quero perguntar a vocês, vocês estão maravilhados hoje? Foi nos dado poder e autoridade. A nossa missão é pregar o Evangelho a toda criatura. Isso começa na nossa casa. Isso começa no nosso bairro. Isso começa no nosso trabalho. Se o meu trabalho não for um ponto de pregação, eu não estou trabalhando para a glória de Deus. Se a minha casa não for um ponto de pregação, eu não estou trabalhando para a glória de Deus. Mas pastor, é porque no meu trabalho, na minha casa, eu não posso falar. Você é luz. Quando você não puder falar, as suas ações falarão por você. Mas, se as suas ações, se as nossas ações falassem por nós essa semana, o que elas diriam? O que elas diriam? Hoje a gente vai ceiar, irmãos, amém? Quando os irmãos preparam a ceia, eu gostaria de fazer uma leitura aqui que o irmão José fez recentemente. Por que eu vou fazer essa leitura? Porque eu quero que você se analise. Eu quero que você se analise da maneira correta. Não como aquele que vai ceiar ou não. Porque você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. Mas tenha em vista, a ceia é para aqueles que fazem parte da família da fé, ou seja, para aqueles que já são batizados. Mas entenda uma coisa, você pode ceiar aqui na terra e estar excluído da ceia do céu. Como? Versículo 8 de Apocalipse 21, vocês não precisam abrir, mas se quiserem podem abrir. Quando porém os covardes, o que é um covarde? É uma pessoa que deixa de fazer o que Deus mandou fazer, porque acha que vai custar muito caro. Olha, eu não tenho um compromisso tão sério assim na igreja, né? Porque eu tenho as minhas responsabilidades. Ah, então quer dizer que sua vida pessoal é mais importante que a sua comunhão com Cristo? Não, eu não estou dizendo isso. Tá, você está dizendo isso com as suas ações. Porque as suas ações falam. Não se esqueça, as suas ações, assim como as suas palavras e as minhas, estão escritas no livro. O livro que vai ser aberto, ele está escrito nele, as nossas ações inclusive. Covardes, pessoas que deixaram de fazer o que deveriam fazer. Ah, mas se eu fizer isso, o que vai ser de mim? Eu não conheço ninguém que confiou em Deus e se arrependeu. Você conhece? Não seja covarde. Se você tiver que perder uma esposa, um marido, o carinho de um filho, de uma filha, um emprego, uma quantidade de dinheiro, para não perder a sua comunhão com Deus, é pouco. É muito pouco. Mas muitas pessoas têm vendido a sua comunhão com Deus por muito menos que 30 moedas de prata. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos. Quem é o incrédulo? É aquele que não acredita. Ele não acredita, não adianta, você prega terça-feira, sexta-feira, segunda-feira, domingo, você prega para essa pessoa abre a Bíblia, essa pessoa lê a Bíblia no culto, mas ela não acredita. Ela não acredita que o inferno existe. Ela acredita no fundo que Deus vai salvar todo mundo. Ela acredita que toda religião é de Deus.
Ela acredita que, na verdade, não importa se você se dedica para Deus ou não. Deus, Ele sabe que você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa? Você acredita nisso? Aos abomináveis. Abomináveis. É aqueles que fazem abominação. Você sabia que orar sem prestar atenção ao que Deus escreveu na sua palavra é abominação aos olhos do Senhor? A Bíblia diz em Provérbios: aquele que tapa os seus ouvidos para a lei de Deus, até a sua oração é abominável. Às vezes a gente associa abominação a coisas assim, né? Esdrúxulas, assim, coisas bem feias. E a gente pode estar fazendo coisas abomináveis, rotuladas de santidade. Aos assassinos. Ah, graças a Deus, eu nunca matei ninguém. Vamos ver. A Bíblia diz: se eu mandar você exortar o pecador do pecado dele, e você não fizer, e ele morrer em pecado, o sangue dele, eu cobrarei. Isso é assassinato. Deixar de pregar o Evangelho é assassinato. Deixar de viver o Evangelho é assassinato espiritual. Irmãos, todo aquele que não repreende a mentira é porque não ama a verdade. Não tem neutralidade. Não tem, sabe, zona neutra. Não, ou você é de Cristo ou não é. Ou você é um assassino, ou você é um bem-aventurado. Não tem meio termo. Aos impuros. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez você tenha todo cuidado em relação à impureza na sua vida pessoal. Mas você tem esse mesmo cuidado em relação aos seus filhos? Sua casa? Pureza. Os impuros não herdarão o reino dos céus. A gente vive numa geração onde parece que palavrão, se a pessoa não falar palavrão, ninguém entende. Fica assustado. Você vai conversar com um jovem de 18, 19, 20 anos, 14, 15 anos, 10 palavras, 10 é palavrão. Uma vez eu conversei com um jovem, né? Tinha intimidade para isso. Eu jovem, você não sabe falar sem xingar, não? Ele ficou meio sem graça assim. Depois nunca mais quis falar comigo. Mas a gente é tão conivente, a gente aceita tanto as coisas. Não, irmãos, a gente é luz. E a luz tem que brilhar. Mas para as pessoas, você não precisa falar palavrão para me convencer de nada, não. O fato de você falar palavrão, isso não vai trazer mais força aos seus argumentos, não. Pelo contrário. Aos feiticeiros. Não ache que você pode fazer alguma mandinga para convencer a Deus. O problema não é os feiticeiros que estão no candomblé, na bruxaria. Não, o problema são os feiticeiros gospel. Pega aí o óleo ungido. Pega a água do Rio Jordão. Pega aí uma pedra especial que foi tirada do Monte Tabor, do Monte Hermon, do Monte Sinai. Não, essa Bíblia aqui, ela é especial. Por quê? Ah, porque foi tocada por quem? Por Cristo? Todas as Bíblias foram tocadas por Ele. É a palavra dele que está nelas. Senão não seria a Bíblia. Cuidado para você não ser um feiticeiro, irmãos. Você ainda se preocupa se acordou com o pé direito? Passou por debaixo de uma escada. É o gato preto. Coitado dos gatos pretos. Meu filho, pare com isso. A nossa sorte está nas mãos de Deus.
aos idólatras, aqueles que criam seus próprios deuses, eles estão excluídos também. A forma mais perigosa de você criar um Deus é usar partes da Bíblia excluindo outras. Igrejas evangélicas têm feito isso muito. É impressionante como cada denominação evangélica na nossa geração escolhe dar ênfase a uma parte específica da Bíblia, como se pudesse. Não. Toda a Bíblia é importante. Ah não, mas o sábado é mais importante. Quem disse que a guarda do sábado é mais importante? Ah, foi Ellen White. E você acredita nela? Não, mas aquele que for dizimista, a maldição já passou. Quem foi que disse isso? Aquele Palharim, é Palharim o nome dele? Ele fala isso no rádio direto. Você acredita mesmo que você pode comprar sua entrada no céu? Porque isso é comprar a entrada no céu. Se fosse assim então, irmãos, era fácil demais. Separe 10% de tudo que você ganhar, dê. Você pode continuar roubando, mentindo, estuprando lá, tranquilo. 10%, céu. É o que ele ensina. Mas as pessoas não param para pensar. Porque o que eles ensinam é conveniente para eles. Porque o mundo ouve os falsos mestres? Porque os falsos mestres falam o que o mundo quer ouvir. E o que o mundo quer ouvir é: o caminho largo vai levar para o céu também. Está na Bíblia assim? Ali está escrito. Não, não está. Entrai pela porta estreita, andai pelo caminho apertado. Se alguém estiver pregando um caminho fácil para o céu, é cilada. Isso é idolatria. O que você acha que na época do profeta Elias, o Senhor fechou os céus para que